para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. Amém? Você está feliz porque você está aqui? Tá mesmo? É bom estar aqui. É bom estar aqui louvando a Deus e entoando louvores a Ele. Porque mais uma semana Ele esteve conosco. Porque mais uma semana a sua graça se derramou sobre nós. E como nós aprendemos hoje na EBD, a graça de Deus nos renova. A graça de Deus é algo sobrenatural que vem sobre nós e que ela faz uma diferença que a gente não consegue contar. Por isso que é bom estarmos aqui, não é? É bom rendermos louvores a Deus e entoar a esse Deus que é grande. Queria que vocês colocassem em pé e abrissem a sua Bíblia em Isaías 59. Isaías está ali por perto de Provérbios. Salmos está bem no meio da Bíblia. Depois de Salmos vem Provérbios. Depois vem Isaías 59. O pessoal do meu PGM já ouviu eu falando desse versículo, mas é que ele é marcante. Isaías 59, o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, fechado, para não poder ouvir. Queria que você ouvisse Deus falando isso para você agora. Queria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça e ouvisse Deus falar isso para você agora. Eu vou falar o meu nome, mas eu quero que você fale o seu nome. Baixe sua cabeça e pense. É Jesus falando com você. Cristina, pense no seu nome. A minha mão não está encolhida, Cristina, para que não possa te salvar você dessa dificuldade que você passou essa semana, dessa dificuldade que vai vir a semana que vem, do desemprego, da falta de reconciliação, de perdão. Cristina, minha mão não está encolhida para que ela não possa te salvar. E nem meu ouvido, Cristina, está fechado para que não possa ouvir a tua oração, o teu clamor. Levante a sua mão para o alto agora e fale para Deus o que é que você quer que Ele ouça. A mão de Deus está estendida, querendo tocar em você. Ele só precisa que você levante. Então agora fale para Ele o que é que está no teu coração, que você quer que Deus ouça nesta hora. Senhor Jesus, a tua igreja está aqui com as mãos erguidas, cada um com o seu coração entregue a ti, contrito a ti, porque o Senhor é o único quem pode salvar, e o Senhor nos prometeu que está com a mão estendida e que está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Então, Deus, nesta noite, ouve o que temos para te pedir, Senhor. Ouve, ó Deus. Salva, Senhor, pessoas aqui, Senhor. Que a tua mão esteja estendida e que haja nesta noite salvação na tua casa, Pai. Que pessoas nessa casa possam segurar firmemente em tuas mãos, ó Deus, e que haja salvação em nome de Jesus na tua casa hoje, Deus. Vem com teu Santo Espírito, Pai. Esse Espírito que é poderoso, que é santo, 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 poderoso, maior do que tudo. Vem com teu Espírito, Senhor, e derrama da tua bênção na tua igreja hoje, ó Pai. E que hoje pessoas se rendam aos teus pés. E que saiam daqui diferente de quando entraram. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, e fala aos nossos corações, porque só tu és santo, santo, santo. Em nome de Jesus. Amém?
Vamos louvar a esse Deus que é santo, santo, poderoso. Cantar sobre essa maravilhosa graça que aprendemos hoje? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz.
Glória a Deus. Que bom, hein? Tem alguém com frio ainda depois desse? Esse esquenta aí? Deu uma aquecida, né? Graças a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. 6, versículo 33. Não coloca ainda, não deixa o pessoal esquentar as folhas da Bíblia deles ali. Agora pode colocar, vai que alguém não trouxe a Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em outra versão vai dizer: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali Jesus continuava ensinando. Depois do Sermão do Monte, Jesus continuava ensinando seus discípulos, seus seguidores, e ali Jesus estava falando sobre bens materiais, sobre a riqueza, estava falando de como os seus seguidores deveriam tratar com a questão dos bens materiais, com a questão do dinheiro, e que deveriam primeiro buscar as coisas do reino de Deus, e a promessa é que as demais coisas, as coisas básicas, as coisas essenciais, Deus nos acrescentaria, como Ele tem feito, né? E como é que se busca o reino de Deus? Uma das maneiras de buscar as coisas do reino de Deus é estarmos aqui reunidos, adorando, cultuando a Deus. Outra maneira é louvando através dos louvores, das músicas. Outra maneira é estudando a palavra, é orando. Outra maneira é dizimando na casa do Senhor, ofertando na casa do Senhor. Afinal de contas, esse versículo fala de bens materiais, fala de provisão de Deus sobre as nossas vidas, e provisão financeira, sim. Depois que os irmãos pegarem o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, vocês vão ver que trata das finanças. Mas o versículo diz: busquem primeiro as coisas do reino. Então é aqui que nós estamos adorando, buscando a Deus em primeiro lugar. E uma das coisas que a gente adora a Deus é servindo a Deus. A gente serve a Deus entregando as nossas vidas, ofertando as nossas vidas, ofertando as nossas finanças, dizimando na casa do Senhor. E agora é o momento de quem vem preparado para esse tipo de adoração, esse tipo de culto, que é dizimar e ofertar na casa do Senhor. Esse é o momento. Se você veio preparado, se você está com o coração alegre, venha então agora e pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, enquanto nós vamos ouvir um louvor para esse nosso poderoso Deus e grande que é o nosso Senhor.
e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Quero chamar as crianças aqui, ó. Venham todas. Venham as crianças, vamos orar. E vão com as professoras aprender mais desse Deus que é grande. Venham, crianças. Chegando, mamãe. Amém? Vamos orar então. Deus amado, nós queremos neste momento, Pai, continuar a te adorar, continuar a te louvar, ó Deus, e te agradecer por tudo que o Senhor já fez até aqui nesta noite, Pai. Certamente o Senhor já tocou nos corações, o Senhor já ministrou nos nossos corações, nós já aprendemos de Ti e muito mais queremos de Ti nesta noite, Pai. Pai, nós queremos te agradecer pelos nossos irmãos que com fidelidade têm dizimado na Tua casa, têm ofertado na Tua casa, e eu oro, Deus amado, para que o Senhor continue, Deus, a ser o provedor dessas famílias, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue a ministrar no coração dos irmãos, para que eles entendam o valor da fidelidade ao Senhor em todas as áreas, inclusive nessa área também, porque o Senhor está sempre pronto, as tuas mãos não estão encolhidas
os teus ouvidos não estão tapados para que o Senhor não possa ouvir. Então o Senhor quer abençoar, o Senhor tem abençoado a tua igreja, o teu povo, e esse povo tem reconhecido, e por gratidão e por obediência nós fazemos, nós dizimamos, nós ofertamos na tua casa e nós te cultuamos. Agora eu quero orar por essas crianças, abençoar a vida de cada criança que está aqui nesta noite, abençoar a vida dessas professoras, dessas irmãs que se dispõem, se colocam à disposição para ensinar aquilo que elas já aprenderam para essas crianças. Pai, em nome de Jesus, derrama, Pai, a tua bênção sobre a vida de cada uma delas e que elas possam aprender cada vez mais de Ti e crescer cada vez mais na Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Aquela frasezinha não pode deixar de ter. Pegue na mão das professoras para que elas não caiam. Os irmãos podem se sentar. Amém? Que bênção! Bênção de Deus nesta noite, conforme o Espírito me levou a falar na oração. Deus já nos ensinou bastante nesta noite, mas Ele ainda quer falar mais. E então que a gente fique com os ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre a graça salvadora de Deus. Nós estamos findando o nosso mês de junho, e com o fim do mês de junho nós também estamos findando com as mensagens deste mês de junho, que foram as mensagens sobre a queda do homem, sobre o pecado original e as suas consequências. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a graça salvadora de Deus. Vamos continuar falando, porque quem esteve na EBD hoje, na escola bíblica, nós já aprendemos um pouco com a nossa professora, estreante hoje. Foi muito boa a aula, que Deus abençoe, continue capacitando para que a gente continue fazendo a obra dele, né? Mas porque é de suma importância a gente falar hoje sobre a graça salvadora de Deus. Por quê? Porque depois de um mês falando da queda do homem, depois de um mês falando de pecado, a gente precisa de um refrigério. E o nosso refrigério é a graça de Deus. Amém? A graça salvadora de Deus. Por isso nós precisamos falar, depois de falar da queda que levou à morte espiritual, não só de Adão, como de toda a humanidade, nós precisamos trazer a graça, que é o que levantou o homem caído. É a graça de Deus que vai vivificar o homem. É a graça de Deus que vai trazer de volta vida para o homem. Então, meu irmão, minha irmã, amigos e amigos que estão aqui presentes, eu não sei se tem transmissão, acho que não tem. Então, você que está aí do outro lado, online também, fique atento, fique ligado, porque Deus tem muito para falar nessa noite. E Deus quer trazer realmente um refrigério para a gente, por saber que nós temos salvação. A salvação que há em Cristo Jesus. Então, se você que está aqui, ou do outro lado, está enfraquecido, está desanimado por algum motivo, está triste, às vezes está desanimado por causa do pecado. Às vezes você está cansado por causa do pecado, porque o pecado cansa, a verdade é essa. Mas Jesus diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso, né? Então, se você está dessa forma, por algum motivo desanimado, anime-se nesta noite, porque Deus tem uma palavra de vida para você, uma palavra de salvação, uma palavra de ânimo para você.
nesta noite. Fiquem atentos, creiam nisso, porque Deus é bom. Vamos orar? Feche seus olhos, não olhe para mim. Olhe para Jesus agora. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que eu oro agora, colocando a minha vida diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor use a minha boca nesta noite, para trazer aquilo que o Senhor quer entregar para a tua igreja, Pai. Tenha misericórdia de mim, cresça o Senhor, diminua eu. Entrega, Pai, palavra de vida e salvação para a tua igreja. Que a tua palavra não volte vazia, como a tua própria palavra confirma isso, e que seja cumprida tudo aquilo para o qual foi designada a tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Graças a Deus. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15, 21. Diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Por meio de um só homem entrou a morte, por meio de um só homem entrou a vida. Glória a Deus. Este é um versículo muito esclarecedor, que dispensa muitos comentários, porque ele é muito claro. O versículo está falando de dois homens, um é Adão, que nos trouxe a morte, e o outro homem é Jesus, que nos devolveu a vida, que nos trouxe a vida, e a vida com abundância, a vida eterna. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus. Vamos avançar um pouco. Lá naquele versículo que nós estudamos hoje na EBD, lá em Tito, capítulo 2. Tito fica um pouquinho mais para o final da Bíblia, lá depois de 2 Timóteo, antes de Hebreus, você vai encontrar um livro chamado Tito, que é um cara que foi amigo, colaborador, discípulo do apóstolo Paulo. E essa carta de Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo para Tito. Amém? Então vamos lá. Tito capítulo 2, versículo do 11 ao 14, vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, a graça, tá? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E continua: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Este talvez seja o versículo principal para se falar da graça salvadora de Deus. Esse versículo, a graça de Deus, o favor de Deus, que é muito conhecido no meio cristão. Quando se fala o que é graça, todo mundo já fala, é o favor imerecido de Deus. E está correto, não está errado, é isso mesmo. É o favor de Deus sobre um povo igual a nós, que não merece. A gente não merece. Por isso que é o favor imerecido, que é o favor de Deus sobre toda a humanidade que não merece. Mas Deus é bom.
Louvado seja Deus, né? Como a graça de Deus se manifestou Salvador a todos nós, a todos os homens. Como foi? Vamos deixar a própria palavra responder no Evangelho de João. João capítulo 3, versículo 16, que é um versículo bastante conhecido, que talvez muitos não queiram abrir a Bíblia, mas é bom abrir. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a pergunta é: como a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós, a toda a humanidade? Como foi? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo, ou Deus amou o mundo de tal maneira, em outras versões, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Eis aqui o favor de Deus. Como foi que Deus manifestou a graça dele? Através do Filho dele, através de Jesus Cristo. Esse é o favor que Deus nos fez. Foi entregar o único filho que ele tinha em favor da humanidade. Essa é a graça. Isto é graça. É a graça salvadora. Mas afinal, esse favor, essa graça, foi para todos ou só para alguns? Na verdade, a graça, como nós lemos lá em Tito, diz que Deus manifestou a graça dele para todos os homens. Então a graça de Jesus de Deus foi para todos. Mas esse versículo que nós acabamos de ler, João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Então a graça foi dada para toda a humanidade, todos os homens, sim, porque Deus enviou o seu Filho em favor, pela graça, para toda a humanidade. Mas João 3,16 está dizendo que a salvação é para todo aquele que crê. Então que a gente entenda que a salvação, a graça e a salvação são coisas distintas, que a Bíblia diz que a graça foi para todos e a salvação é para quem crê. Então a gente precisa entender isso. O favor de Deus foi esse, quando ele entregou o Filho dele. João 3,18, não precisa abrir, você pode projetar se puder. João 3,18 diz que quem não crê já está condenado. Quem não crê é condenado, mas quem crê não é condenado. E quem não crê já está condenado. É assim que a palavra diz, né? Em João capítulo 1, versículo 12, diz: João 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus, somente para aqueles que receberam Jesus, aqueles que creram em seu nome. São promovidos de criatura para filhos, porque criatura todos são, mas filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus. São aqueles que recebem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Amém? Tenso, meio estreito a coisa para quem não crê, né? Estão percebendo que a coisa para quem não crê está meio estreito? Então a Bíblia deixa claro que a graça é o fundamento da nossa salvação. Vocês concordam comigo? A graça foi através da graça que ele deu o seu Filho por nós. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que é crer, nós lemos alguns versículos que crê no Filho de Deus,
nós temos a salvação. Foi isso que nós lemos? Foi ou não foi? Vamos ler de novo então, né? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deus deu o seu Filho a todo aquele que crê, para que tenha vida eterna. Então, crendo, estou de boa, certo? Estou crendo em Jesus, eu estou de boa. Posso tocar a minha vida do meu jeitão e estou tranquilo? É mais ou menos isso? Não é assim? Meu Deus, então ficou complicado o negócio agora. Eu achei que era. Lamentavelmente, irmãos, há muitos cristãos, não são ímpios não, muitos cristãos acham que a graça de Deus é favor de Deus. Nós vivemos no tempo da graça. Então tá, então não tem punição para quem não obedece, porque dizem que nós vivemos debaixo do favor de Deus, não é debaixo da lei. Então pode viver de acordo com o curso do mundo, utilizando esse álibi. Não, nós estamos debaixo da graça. Deus é bom, Deus é amor. Mas esquecem da outra parte, que Deus também é fogo consumidor, né? Então utilizam a graça de Deus como se a graça de Deus fosse uma permissão para se viver no pecado deliberadamente. E não é isso. Não é isso, porque nós já lemos isso hoje também. Será que a palavra está indo de encontro, está se batendo, está se contradizendo? Vejam lá no título, coloca título para mim, por favor, capítulo 2, versículo 12. Ali esse versículo nós já lemos hoje, vai dizer que a graça nos ensina. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Então, ela nos ensina a renunciar. A graça de Deus, ela nos ensina a abandonar, a renunciar à maneira errada que nós vivíamos antes de conhecer a graça, antes da nova vida, antes de aceitar Jesus. Então, renunciar à impiedade é renunciar às paixões do mundo, renunciar à maneira insensata de viver, uma vez que ele diz que ela nos ensina a viver de maneira sensata, de maneira justa. Então quer dizer que a graça salvadora de Deus não é um favor de Deus só para a vida eterna, ou seja, para uma vida depois desta, só para uma vida com Cristo. Não, a palavra está dizendo que a graça nos ensina a viver onde? Lá no céu, de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa? Não, a graça nos ensina a viver de maneira justa nesta terra. Então não é no céu que a graça vai nos ensinar a viver de maneira diferente. Então a graça de Deus não fala só da vida eterna, não fala só de uma vida com Cristo depois desta vida, não. A graça de Deus é para esta vida também, porque ela nos ensina a viver de maneira correta, nos ensina a viver de uma maneira equilibrada. O que é sensatez? É equilíbrio, noção. Tem os sem noção e tem os com noção. Sem noção é insensato, com noção é sensatez. Então é noção. Ser sensato é ter noção. Insensato é sem noção. Legal? Definiu isso legal? Acho que sim. Amém? Então,
viver de uma maneira equilibrada, viver debaixo da graça de Deus nesta terra, é eu ser bonzinho, é eu ser justo, é eu ser honesto. Claro que é. Alguém falou que não, eu vi alguém fazer assim. Claro que é. Claro que é. Está falando que não, hein? Viver debaixo da graça de Deus nesta terra é eu ser um homem bom, é eu sentir a dor do próximo, é eu ter compaixão. O que mais? Mais um monte de coisa que a pessoa tem que ser. Ter empatia, que é se colocar no lugar do outro. E isso é viver debaixo da graça nesta terra. É ser uma pessoa decente, generoso, amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. E isso é viver debaixo da graça, aqui nesta terra. É deixar de fazer o mal, viver de maneira sensata, viver de maneira justa, porque antes nós vivíamos de maneira errada, de maneira injusta. Então, é passar a fazer o bem. Aquele que fazia o mal está debaixo da graça, tem que fazer o bem. O que isso nos leva a entender, então? Que aquele que está debaixo da graça faz o bem e ganha salvação. É isso? Estou debaixo da graça, só faço bem, levo uma cesta básica para o vizinho que está necessitado, aí então eu mereço ser salvo. Você que está do outro lado da internet aí, é mais ou menos isso, será? Eu mereço ser salvo porque eu sou um homem bom. Tem muita gente boa que não reconheceu o Senhor ainda, e faz todas essas coisas aí. E aí tá tenso para ele, para essa pessoa que é bonzinha, vai com bondade e tudo para outro lugar. Muito bem. No livro de Efésios, a carta de Efésios, no capítulo 2, nós já lemos hoje na EBD. Quem está faltando da EBD está perdendo muita coisa, porque às vezes a pregação, a mensagem da noite é uma continuação da EBD. Hoje, por exemplo, esse versículo, outro versículo que eu vou ler agora, que foi lido hoje na EBD, e esse é um complemento. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Pode projetar, ajudar os irmãos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o texto está dizendo que somos salvos porque temos fé. Pode voltar? Somos salvos porque temos fé, ou porque somos piedosos, porque somos bonzinhos, porque somos sensatos, né? Porque vivemos equilibradamente, fazemos o bem com o nosso próximo, amamos o nosso próximo. É isso que o texto está dizendo. Mereço ser salvo porque eu sou bonzinho? Eu sou salvo porque eu tenho fé? Vocês são salvos pela graça. Então, o que salva é a graça, por meio da fé. Mas o que salva é a graça, por meio da fé. Então, ninguém vai ser salvo só porque tem fé, ou só porque fez boas obras, porque foi bonzinho, foi um bom moço, uma boa moça. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu mereço ser salvo porque eu fui uma boa pessoa, porque eu sou obediente. Eu mereço ser salvo porque eu dei o dízimo. Imagine, sou fiel no dízimo. Então eu mereço ser salvo? Nós precisamos entender de uma vez por todas o que é a graça, o que é a salvação, o que é boas obras. Porque uma coisa não invalida a outra. A graça não invalida a fé não invalida as obras, não tem nada a ver, ninguém está invalidando nada aqui. Só que precisamos entender
Por quê? Porque é distinto as coisas. A gente precisa entender. Eu adotei uma criança no Educa, eu sou bonzinho. A Cris, então, está me amando mais do que eu já tinha que ser amado, porque eu adotei uma criança no Educa. Eu já mereço ser salvo. Então você, quando faz uma sopinha quentinha para levar para os moradores de rua, compra até umas cobertor Paraíba, tem esse cobertor Paraíba, compra até umas cobertinhas, leva para o morador de rua. Isso é muito legal, isso é muito bom e deve ser feito. Por que que a gente faz isso? Porque a gente vive pela graça, debaixo da graça. É a graça que nos ensina a fazer isso. Foi isso que nós lemos lá em Tito? A graça que nos ensina. Mas não é isso, por isso que a gente vai ser salvos. Eu creio que vocês já entenderam, né? Ninguém merece ser salvo. Ninguém tem mérito algum para ser salvo. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. E onde é que entra a fé, então? Para não confundir, isso tem que ficar claro hoje. Somos salvos pela graça. Onde é que entra a fé nessa história? Que é através da fé. Através da fé. Nós somos alcançados pela graça, mas é através da fé. Crer. Fé é crer. Eu só posso crer no sacrifício de Jesus Cristo se eu tiver fé. Porque eu não estava lá. Alguém que estava lá, não. Nem a minha irmã estava também, não. Então a gente só pode a gente tem fé porque a gente crê. A gente crê no sacrifício de Jesus, a gente crê na ressurreição do nosso Senhor Jesus, crê na morte, no sacrifício, crê na ressurreição. A gente tem fé de que Jesus está voltando, por exemplo. Então é fé, é crer. Então a nossa fé é que nos leva a crer em tudo isso. Mas o que te salvou foi a graça de Deus, foi a graça de Deus Pai que enviou o favor dele, que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. O favor que ele fez para toda a humanidade. E as obras? Que nós acabamos de falar, do cobertor Paraíba, da sopinha, do Educa, da criança. Onde é que entra a fé? As obras. Então, não vale a pena fazer obra, já que não é a obra que salva? Como é que é isso? Tem um versículo que diz que não é pelas obras, né? Para quê? Por que o apóstolo Paulo fala ali que nós acabamos de ler? Que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras, para que ninguém bata no peito. Eu adotei uma criança no Educa. Para que ninguém se glorie. Toda a glória é de Deus, porque a graça é de Deus. Então toda a glória é de Deus. Então você não é salvo, isso tem que ficar muito claro. Você não é salvo porque você faz boas obras. É o contrário. Você faz boas obras porque você é salvo. Certo? Você não é salvo porque você faz boas obras, porque você é bonzinho. Não. Você é bonzinho porque você é salvo. Como assim? Por quê? Por que você passa a ser uma pessoa boa se é que você não era antes? E se você era, você ficou uma pessoa melhor, porque você passa a ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Você passa a ter o amor de Deus, que vai te fazer conseguir amar um morador de rua, um cara que você nunca viu na tua vida. Então, as obras não salvam, mas as obras são consequências daquele que foi salvo. Estamos juntos, hein? Amém? Ok.
Então, se você, quando é salvo pela graça, você é salvo pela graça, mediante a fé, porque você crê, e aí então você passa a fazer boas obras. Por isso que uma coisa caminha junto com a outra. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ezequiel capítulo 36. Pode colocar, por favor? Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei o coração de carne. Então aquele que está na graça, aquele que vive pela graça do Senhor, é nova criatura. Tem um coração trocado, aquele coração de pedra, o Senhor promete trocar, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Isso tem a ver com os nossos sentimentos, nossas atitudes, nossas emoções. Ainda no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Vai falar do novo homem, do velho e do novo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Próximo. 23. A serem renovados no modo de pensar e revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Louvado seja Deus. Então, as obras têm a ver com esses últimos versículos que nós lemos. Nós passamos a ser nova criatura. Nós passamos a ter um coração de carne. Nós passamos a nos vestir do novo homem. Nova criatura, novas vestes, novo homem, nova maneira de pensar e nova maneira de agir. Que houve, irmão? É um remédio dele, pode deixar. Tá? É? Vai lá, vamos para dar uma ajuda ali para o irmão. Quer ver lá? O que é? Tá, o irmão está se sentindo mal, mas já está sendo socorrido ali. Então, glória a Deus, que o Senhor cuide do irmãozinho. Continuando, nós já estamos acabando, já estamos no final da mensagem. As boas obras, elas acontecem naturalmente. As boas obras acontecem porque nós somos novas criaturas. A gente pode comparar com um pé de fruta, um pé de laranja, por exemplo, que produz a sua fruta naturalmente. O pé de laranja não precisa fazer força para dar uma laranja, assim como o cristão, e não precisa fazer força para fazer boas obras. Amém, irmãos? As obras acontecem, as boas obras acontecem naturalmente. Assim é um cristão, né? Vive em retidão, vive na justiça, vive pautado na honestidade, ama o seu próximo, porque a graça salvadora de Deus o alcançou. E hoje nós vivemos e tudo que fazemos não é para a nossa glória, não é para o nosso reconhecimento,
mas é para a glória daquele que nos salvou, daquele que enviou o seu Filho, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Eu oro para que essa mensagem fique gravada no coração dos irmãos, para que os irmãos possam meditar, continuar meditando nessa palavra ao saírem daqui, que a semana inteira fique gravado mesmo na mente, no coração de vocês, e que sejamos gratos a Deus pela graça, pelo favor dele sobre as nossas vidas, e que reconheçamos cada vez mais o sacrifício do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos ouvir um louvor agora. Enquanto a gente ouve o louvor, eu gostaria de convidar você que entendeu a mensagem, você que está grato pela graça que Deus nos fez, pelo favor de Deus sobre as nossas vidas. Você que quer declarar Jesus, esse Salvador. Você que quer convidar Jesus para fazer parte da sua vida, para transformar a sua vida cada vez mais. Quero convidar os irmãos para orar. Aquele que tem algum pedido especial, que queira vir aqui na frente, nós vamos orar enquanto canta esse louvor, enquanto nós vamos adorar ao Senhor com mais um louvor. Os irmãos podem vir aqui na frente para a gente orar. Amém? Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, e ao Cordeiro, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
seja a glória, seja o domínio e os séculos dos séculos. Poderoso Amém. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor tudo que Ele já fez nessa noite. Se você tem algum pedido especial, mesmo sem sair do seu lugar, queira agora se unir em oração conosco. Faça isso, porque Deus é bom, Ele vai honrar o teu pedido. Ele conhece o que você está pedindo no íntimo do seu ser. Amém? Feche seus olhos. Senhor amado, nós queremos mais uma vez, Deus, te agradecer, Deus, por tamanha bênção que o Senhor já derramou sobre nós nesta noite, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas misericórdias. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor é o nosso professor, o Senhor é o nosso instrutor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Senhor, eu quero orar, fazer um pedido especial pela nossa querida pastora Ronilson, que está viajando. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga ela em paz, em segurança. Ó Deus, essa mulher que foi levar a tua palavra em outra cidade, que o Senhor possa trazê-la de volta segura e que ela tenha mais uma semana abençoada pelo Senhor. Continua a usar a tua serva, Pai, como ela tem sido um canal de bênção nas nossas vidas e na vida de muitos. Pai amado, agora eu oro para que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Deus, aqui tem pessoas orando por familiares que não vieram, que não estão aqui na igreja. Tem familiares aqui, irmãos orando por pessoas que ainda não são convertidos, pessoas que ainda não conhecem a tua maravilhosa graça, pessoas que não conhecem ainda a salvação que há no Senhor Jesus. Então eu oro para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, ó Deus, e que eles possam experimentar aquilo que nós experimentamos da tua maravilhosa graça. Ó Deus amado, vai de encontro a essas pessoas, ó Deus. Toca no coração delas, Deus, que elas possam sentir a fome, o desejo, a vontade, a sede de te conhecer, Pai. Que elas possam olhar para os irmãos que aqui estão e ver a vida deles, ver as boas obras e quererem também experimentar a mesma coisa em suas vidas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta. Ó Deus, eu oro para que o Senhor possa abençoar as nossas vidas nesta semana que se inicia. Que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana com saúde. Ó Deus, uma semana na tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo, com a tua igreja, aqui e todos espalhados na face da terra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vão em paz, meus irmãos. Uma boa noite para todos. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Deseja a ele uma boa semana.